Oi, terceiro ano. Vamos agora para a aula de história. Vamos lá? Pega o questionário, que tá lá no Tule. Pode copiar ou imprimir, você que sabe. Maneira como for melhor para sua família, ok? Só lembrando sobre que assunto estamos falando. Nós estávamos falando sobre os grupos humanos. Os grupos que ajudaram a gente ter a nossa sociedade, a formar a nossa sociedade, a formar, né, a cultura da nossa sociedade. Nós vimos que vários grupos humanos de vários lugares tiveram influência na nossa cultura. Então é sobre isso que a gente vai falar. E conforme a gente for respondendo o questionário, a gente vai falando sobre o assunto, tá bom? Então vamos lá. Número 1. O que é imigrante? O que é, gente? Imigrante é a pessoa que sai lá do país onde ela nasceu e vai viver em outro país. Um exemplo, a pessoa mora na Itália, nasceu na Itália, viveu durante anos lá, mas chega uma hora que não tá dando mais para viver lá e ela vem morar no Brasil. Então, aqui no Brasil, essa pessoa ela é um imigrante. Então, vamos responder. O que é imigrante? É a pessoa que sai do lugar onde nasceu e vai morar em outro país. Só isso. Número 2. Quais povos são considerados os principais formadores da nossa sociedade? Nós vimos que vários povos tiveram influência na nossa sociedade, mas existem 3 que são os principais, que foram assim os mais atuantes e que foram os primeiros povos que estiveram aqui na nossa terra. Quem são, gente? Eu tenho certeza que essa vocês sabem. Quem são? Os primeiros povos que estiveram aqui são os índios, os portugueses e os africanos. Os índios, porque quando os portugueses chegaram aqui, os índios já estavam aqui. Então, índios, sem dúvida nenhuma. Os portugueses, porque foram eles que chegaram, né, que descobriram aqui, né, que vieram para cá. E eles trouxeram consigo os africanos para trabalhar aqui. Então, foram os primeiros povos que estiveram aqui na nossa terra e os que mais influenciaram. Então, número 2, portugueses, indígenas e africanos. Número 3. Dê exemplos de heranças que temos que vieram dos portugueses. O que nós temos na nossa sociedade que a gente aprendeu que nós aprendemos com os portugueses, gente? Nós falamos que uma das coisas mais importantes que é a nossa língua, que é a língua portuguesa. Primeira coisa. Outra coisa que nós aprendemos foi a religiosidade. Eles são muito religiosos, né? Eles seguem, né, os deuses deles realmente com muita veemência. Então, a religiosidade, a arquitetura das igrejas, né? Tem igrejas que a gente vai, não são todas, tá, gente? Geralmente são igrejas católicas, né? Que tem aquele desenho todo no teto, né? Várias estátuas. Isso veio dos portugueses também. Então, a arquitetura das igrejas. E na culinária, nós comemos o bacalhau, que é um prato português. Então, ó, língua portuguesa, religiosidade, arquitetura das igrejas, comer bacalhau e etc, né? Tem outras coisas. Número 4. Em que região... Aí agora a gente vai falar de outras culturas que influenciaram na nossa cultura, né? Na nossa sociedade. 4. Em que região do Brasil os alemães se concentraram? Quando eles chegaram, eles foram para onde no Brasil? Eles foram para a região sul, lá embaixo no Brasil. Aí 5. Que festa cidades de origem alemã comemoram em outubro? Começaram a comemorar quando chegaram e comemoram até hoje. Hoje em dia essas festas são enormes. Atrai muitos turistas do Brasil inteiro e de outros lugares do mundo também para essa festa que acontece lá no sul. Quem sabe o nome? Oktoberfest. Oktoberfest. Número 6. Quando os italianos chegaram ao sul do Brasil, eles se dedicaram a fazer o quê? Quando os povos chegavam aqui, eles tinham que procurar se dedicar a um trabalho, porque eles precisavam viver. Para viver, tem que trabalhar, né? Para conseguir o sustento para sua família. Qual foi a atividade que os italianos começaram a fazer no Brasil? O que foi? Os italianos também estavam lá no sul.
eles fizeram plantação de uva e com a uva faziam o vinho. Então é plantação de uva e fabricação de vinho, que os italianos chegaram aqui e começaram a fazer. Número 7. Vai dando pausa, tá, gente, para vocês responderem. O que aprendemos a comer com os italianos? Ai, delícia. O que, gente? Fala para mim. Vocês lembram? Polenta e massas. Aí dentro da massa nós temos os macarrões, as pizzas. Delícia, né? Então, número 7, polenta e massas, como macarrão e pizzas. 8. Quando os japoneses chegaram em São Paulo, eles se fixaram numa região. Como esse local hoje é chamado? Assim que eles chegaram, eles começaram a trabalhar com plantação, né? O que eles encontraram na época, mas eles não sabiam lidar com plantações e eles começaram a procurar outros ramos. E eles acabaram indo para uma região em São Paulo e lá eles trabalham hoje ainda com comércio, né? Na época começaram a trabalhar com indústrias, fábricas e hoje tem muito comércio. E qual é o nome desse bairro que tem em São Paulo hoje, que é um bairro de origem japonesa e tem várias casas no formato japonês mesmo, que é para lembrar a cultura japonesa? É o bairro Liberdade, em São Paulo. Aí, número 9. Qual brincadeira temos que é de origem japonesa? A gente falou de uma brincadeira. Tem até o nome no livro dela em japonês. Se chama Jankenpon. Não sei se eu falei certo. Mas como é que é o nome dessa brincadeira em português? Pedra, papel e tesoura. Todo mundo já brincou disso, né, gente? Até eu vivo brincando com meus filhos. Quando a gente tá na rua, às vezes não tem nada pra fazer, tem esperando, a gente tá ali, pedra, papel e tesoura. Eu não botei no questionário, mas a comida japonesa hoje em dia é muito comum, né? Muita gente gosta, eu não gosto, mas tem muita gente que adora sair para comer comida japonesa. Hoje ficou na moda, né? É comum a comida japonesa. Então é uma herança que nós temos da cultura japonesa também aqui no nosso meio. Existem restaurantes que é só de comida japonesa, inclusive, né? Número 10. Quais alimentos árabes que nós comemos aqui no Brasil? Tem um restaurante, né? Que ele é árabe, né? Eles dizem que eles são árabes, que é o Habib's, né? Que tem até que a propaganda dele é aquele gêniozinho, né? Da lâmpada, que é uma história árabe. Então, o que a gente come? Que se encontra aqui, que a gente consegue comprar lá no Habib's. Quibe, tabule, esfirra. E pratos feitos com grão de bico, né? Mas o básico, né? Quibe, tabule e esfirra. De origem árabe. E no número 11, tá assim, ó. Geralmente, um imigrante sai de seu país para viver em outros países, por quê? O que leva uma pessoa a sair do país que nasceu, né? A ir morar em outro lugar? Eu acredito que não deve ser muito fácil, né? Você largar o lugar onde você vive, porque aqui a gente conhece tudo. Eu nasci aqui, então eu conheço tudo aqui, eu sei ir para qualquer lugar, né? Então, mas o que faz uma pessoa sair dali, daquele lugar que ela conhece tudo, para ir viver em outro país, gente? Tem vários fatores, né? Geralmente as pessoas vão em busca de melhores condições de vida, né? Elas vão em busca de trabalho, vão em busca de estudo, né? Uma vida melhor. Às vezes o lugar onde a pessoa vive, o país onde a pessoa vive, tá tendo guerra, tá tendo muitos problemas políticos, muitos problemas financeiros, né? Pode ter diversos motivos que levam a pessoa a sair dali, né? Mas o motivo básico que faz a pessoa se mudar é a melhor condição de vida. Ou ela tá atrás de um emprego melhor, ela tá atrás de um estudo melhor, ela quer viver melhor. E essa é a resposta do número 11. E assim a gente termina o questionário de história, né? E assim, junto com o questionário, a gente termina o primeiro capítulo desse livro 2 de história. Tá bom? Façam e qualquer dúvida anotem que a gente tira na aula Zoom, tá bom? Na nossa aula ao vivo. Beijo para vocês.